A graça e a paz, queridos. Estamos aqui para ministrar a lição de número 3 de jovem da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar essa lição 3 e o nosso tema é o primeiro sinal, água em vinho. Aqui Jesus, ele iniciou os seus sinais ali em Caná da Galileia, transformando água em vinho. Vai ser uma lição importantíssima que vai nos ajudar a entender esse grande mistério da palavra de Deus. O nosso texto principal, ele está em João capítulo 2, verso 11. O primeiro sinal, a água em vinho, diz aqui, o texto principal: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O resumo da lição: os sinais que Jesus realizou visava fazer com que o reconhecessem como o Redentor anunciado pelos profetas, sendo a manifestação plena do Filho de Deus encarnado. Muito interessante. Jesus já começa esses sinais com o objetivo de quê? De revelar a sua divindade, para que as pessoas entendessem que eles precisavam de um Redentor. Tanto é que após operar esse sinal, os discípulos creram. Nós vamos estudar isso mais para frente. Então, o texto bíblico, para você quiser ler, está em João capítulo 2, versículo de 1 a 12. Então, sempre trazendo a memória que nesse trimestre nós vamos estudar o Evangelho de São João, ok? Então, vamos aprender muita coisa boa que tem nesse Evangelho, ok? E também te pedindo aí, você que está me dando a honra da tua presença aqui, me honrando aqui nesse canal, para que você se inscreva, se caso você não se inscreveu, que você se inscreva aí no nosso canal, que assim você está nos ajudando a continuar divulgando a palavra de Deus. Você que ama a palavra de Deus, com certeza o teu desejo também é que a palavra de Deus venha a se expandir, E o YouTube aqui é um bom lugar para a gente fazer isso, mas sem a tua inscrição, sem o like, não tem como, nenhum canal se prosperar, mas com o teu like a gente vai prosperar. Então nos ajuda aí, tá? E também, antes da gente entrar na nossa lição, eu estou apresentando sempre aqui na introdução os nossos livros, livros da nossa autoria, o nosso aqui, o Cristão, a Igreja e o Mundo. Um livro muito interessante, com certeza você vai gostar muito, tá? O Cristão, a Igreja e o Mundo. Como é que é esse relacionamento aí, E o outro é Subindo os Degraus da Fé. Tudo aquilo que você precisa entender sobre a fé, o seu crescimento, você vai aprender nesse livro, ok? E também Penetrando nas profundezas do Espírito Santo. Aqui a gente entende, para quem tem desejo de ter uma melhor e maior intimidade com o Espírito Santo, esse livro vai ser uma bênção para você, tá bom? E aqui, o quarto livro da nossa autoria é a Batalha Espiritual, os Santos em Guerra, Então você sabe que a pessoa aceitou Jesus, arrumou logo um inimigo. Esse inimigo é o diabo, E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então aqui você vai entender como é que é essa guerra espiritual que a gente trava todos os dias, com o diabo, com a carne, com o pecado, com o mundo. São inimigos nossos, mas o amigo que está com a gente, o Espírito Santo, ele é maior do que todos esses inimigos juntos, ok? Então Deus te abençoe, e se você quiser adquirir esses livros, você liga para o meu zap, que está aqui na inscrição desse vídeo, tá o meu zap. Através do zap a gente se comunica e nós vamos ver como fazer. Você pode pagar o livro pelo Pix ou pelo número da minha conta, ok?
e com certeza esses livros vão chegar pelo correio aí no portãozinho da sua casa, você vai receber ele na tua mão, ok? Quem mora aqui em Nova Iguaçu, aqui pelas redondezas, eu até entrego lá na casa da pessoa, certo? Para mais longe não dá, ok? Então, seja conosco aí e está à tua disposição. Um abraço. Bem, a introdução aqui. Como vimos na primeira lição, né, o Evangelho de João, ele apresenta aí 7 sinais, 7 sermões, 7 declarações de Jesus acerca da sua divindade, todos com o mesmo propósito, revelar que aquele homem simples, né, e humilde que habitou entre nós era o Cristo, conforme diz o texto. Então, quando Jesus, olhando para a aparência de Jesus, as pessoas viam nada demais nele. Era um judeu. A Bíblia diz isso. Não viam a aparência nele. Certo? É por isso que às vezes a gente imagina, né, as aparências enganam. Toda regra tem exceção. Mas em regra as aparências enganam, né? Às vezes a gente julga alguém pela aparência, como Jesus era julgado, né? Mas não sabia que ali estava o Filho de Deus, o Criador do céu e da terra, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Mas estava ali humildemente, não chamava atenção para si, mas quando precisava de agir, ele agia. Então Deus quer que a gente seja assim. Nós não precisamos chamar atenção. Jesus estava humildemente ali, né, naquele casamento, nada demais, um simples carpinteiro ali, mas quando precisou dele agir, ele agiu. É assim que tem que ser. Não adianta a gente querer aparecer, querer chamar a atenção para a gente. Não. Porque tudo que vier à mão, faça segundo as vossas forças. Então sempre vai vir algo para você fazer, como veio para Jesus, e ele fez. Nós temos que estar prontos para agir quando for necessário. Não precisa que a gente querer chamar a atenção, se sentir desprezado, nada disso resolve. Entendeu? Então Jesus estava ali naquele casamento, na dele, de repente precisou dele agir. A mãe de Jesus entendia quem era ele. Eu não vou dizer na plenitude, só depois que ele ressuscitou, é que realmente as pessoas entenderam quem era a pessoa de Jesus na sua plenitude. Né? Eles sabiam da divindade de Jesus. Pedro deixou isso bem claro, né? Quando Jesus perguntou: o que dizem os homens que eu sou? Então Pedro disse que ele era o Filho de Deus e explicou ali. Jesus ficou feliz com essa revelação. Então, na verdade, eles tinham uma noção de quem era Jesus, mas na plenitude só veio quando ele ressuscitou. E Maria sabia. Por isso que ela falou: ó, tudo que eles disseram, vocês fazem. Porque Maria sabia quem era o filho dela. Talvez ela estava igual a gente, né? Temos uma promessa e queremos que ela se cumpra logo. Uma vez Maria sabia que Jesus era o Salvador, mas ela não via atitude nele caminhando nessa direção. Não via. Então ela tentou apressar. Mas Jesus falou para ela: ó, calma aí, que tem agora meu negócio é com o Pai. E o Pai tem o tempo dele. É isso aí, tá? Vamos lá. Mais que um milagre, a completude a completude das Escrituras. Vamos ver aqui mais um milagre. Sabemos que os 66 livros eles foram escritos por cerca de 40 escritores, né? Levou aí 1.600 anos. E o maior milagre também é que foram escritos em épocas diferentes, culturas diferentes, distintas, né? Mas para tu ler parece um livro só, escrito por uma pessoa só. O maior milagre está aí. Não tem como você ler a Bíblia e achar da forma casual que foi escrito por 40 pessoas. Experimenta escrever um livro com 40 pessoas para ver a confusão que vai dar. Mas aqui não, quem estava no controle era Deus. Certo? Então, as Escrituras, elas têm a autoria humana no sentido de escrever. Os escritores. Eu prefiro mais chamar esses 40 homens, né, de escritores do que autores, porque para mim, eu tenho certeza
que o autor da Bíblia é Deus. O seu real intérprete é o Espírito Santo. Né? E o centro da Bíblia é Jesus. Então, eu entendo dessa maneira que é muito simples e tranquilo. Então, o que entendemos aqui? Que a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. É inerrante por quê? Porque é infalível, porque não erra. Entendeu? É infalível por quê? Porque não falha. Se ela não falha, é infalível. Se ela não erra, ela é inerrante. É isso aí que a gente aprende. Você lê lá o Salmo 19, versículo 7, e João 10, 36, ok? Então é maravilhoso saber que compreendemos que as Escrituras, elas são completas. Ou seja, não falta nela nada. Se aparecer alguém aí dizendo que a Bíblia está faltando alguma coisa, pode crer que o diabo está usando. Me desculpe a sinceridade. Que a Bíblia não falta nada. Gênesis, Apocalipse, acabou. Ela não falta nada e não tem nada demais. Ela está na medida. Ok? Então, a Bíblia é completa. Acabou. Se alguém vier com uma nova doutrina aí, jovem, sai fora. Tem prova bíblica? Não, então sai fora. Ah, mas eu estava orando e Deus me deu essa revelação. Contraria a Bíblia? Sim. Então sai fora. O diabo sempre tentou mudar as doutrinas bíblicas, mas as doutrinas bíblicas são absolutas e imutáveis. Acabou. Quem tem que mudar é a gente. Essas pessoas que querem mudar a Bíblia são pessoas que não foram mudadas. Porque você pode ter certeza, quem foi realmente mudado pela palavra, ele não quer mudar a Bíblia, ele está satisfeito com ela, porque ela vem de Deus, ok? Guarda isso no teu coração. Vamos ver aqui, número 2, um sinal específico, né? A inspiração plenária verbal das Escrituras faz com que nenhuma parte do seu... nenhuma parte, certo? Seja necessária de mudança, entendeu? A inspiração plenária e verbal das Escrituras faz com que nenhuma parte do seu conteúdo escriturístico seja aleatória. Jesus operou inúmeros milagres. Então, a Bíblia é completa, certo? É inspirada por Deus. A autoridade da Bíblia está na sua inspiração. Por que a autoridade da Bíblia está na sua inspiração? Porque vem de Deus. Tudo que vem de Deus é autoridade. Deus é a autoridade máxima nesse planeta, certo? Então, é preciso que a gente entenda que muitas coisas foram registradas, né? Conforme diz João 21, 25, nenhum deles, contudo, deixou de ter um propósito específico. Tudo que está na Bíblia tem propósito. A Bíblia não é algo aleatório, de bobeira, não. Tudo que está na Bíblia tem um objetivo. É claro que você abre a Bíblia, você tem que sentir aonde Deus quer que você lê, que vai falar para você, que vai suprir suas necessidades física, espiritual, mental. A Bíblia tem tudo que a gente precisa. Agora, você lê as passagens que você percebe que é essa passagem que você precisa ouvir. Entendeu? É isso que é importante. Mas que não tem nada fora de propósito na Bíblia, não tem não. Certo? Às vezes por imaturidade, por falta de espiritualidade, a gente não vê na Bíblia aquilo que a gente queria. Mas quando a gente vai crescendo em maturidade, é perseverante na leitura da palavra, é perseverante no estudo, as coisas vão mudando. E elas vão penetrando dentro de você, e você vai dizer, como disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, esconda a palavra no coração. Não vá na conversa desses caras que tem que mudar a palavra. Sai fora disso. A palavra hoje está meia fora de moda, para os tempos modernos. Quem vai salvar as pessoas não é os tempos modernos, não é o mundo. Quem vai salvar as pessoas é Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. O céu e a terra passarão, disse Jesus, mas a minha palavra não há de passar. Então entenda isso, tá? Essa palavra não vai passar não, é a palavra escrita, ok? Então é isso que a gente precisa entender. Em sua obra, a Bíblia explicada, ela diz o seguinte, ó, isso é importante,
há 3 palavras traduzidas por milagre no Novo Testamento. A dunamis, significa simplesmente manifestação de poder, né? Manifestação de poder. Foi aquela palavra que Jesus falou para os discípulos, né? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Essa palavra poder, lá dita por Jesus em Atos dos Apóstolos, quer dizer dunamis, que é poder. Recebereis o dunamis, recebereis poder, certo? E a outra palavra aqui que é usada em João é semeion. Semeion significa um sinal. É aquilo que Jesus fez lá, transformando a água em vinho. É um sinal com um propósito, que nós vamos ver mais para frente. Aquele sinal não foi simplesmente para tirar o noivo de uma situação ridícula que ele ficou para a época. Acabar o vinho numa festa de casamento no tempo de Jesus era escandaloso e humilhante para o noivo, para a família. Mas Jesus não fez um milagre só por causa disso, tem mais coisa. Então, semeio significa um sinal. E a terceira é teros, que quer dizer maravilha. As coisas maravilhosas que Jesus fez, como ressuscitar Lázaro. Aquilo ali não foi um milagre, foi uma maravilha, né? Conforme está o dom lá nos 9 dons espirituais, os sinais de maravilha, certo? Saindo fora de Jesus, quando um ser humano faz isso, é uma maravilha. Parar o sol e a lua, o universo, como Josué parou, isso aí é maravilha, entendeu? Bem, João nunca empregou a palavra dunamis e valeu-se da expressão teros somente uma vez, não relacionada à descrição de um milagre, que é maravilha. Está lá em 4,48. Isso confirma que os escritos de João tinham clara intenção doutrinária de ensinar a respeito das heresias doutrinárias que já reinava naquela época, entendeu? O período interbíblico, Deus parou de falar, 400 anos. Quando Deus para, eu já disse na outra lição, Satanás começa a falar e inventar seitas, heresias, para confundir o povo, para ele se aproximar de Deus de uma forma errada, para não alcançar o caminho da salvação. Satanás é um enganador, né? Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, certo? Então a gente precisa entender isso. Porque naquele tempo já tinha aqueles que tentavam prejudicar os fundamentos da igreja, e nos séculos seguintes, a partir do Pentecoste, a igreja começou a enfrentar esse tipo de coisa. Doutrinas erradas, doutrinas de demônio, seitas, heresias, e até hoje o inimigo está enganando a humanidade, só não engana aqueles que nasceram de novo, né? Então isso diz que a divindade sendo revelada, número 3 aqui, a sensibilidade espiritual de João levou o quê? A interpretar o milagre de Caná, ali aquele milagre na casa daquele, transformando a água em vinho, dentro do seu real propósito. Daí a relevância do uso da palavra grega semeio, que o dicionário Weiner nos apresenta como marca, prova, indicação que distingue uma pessoa. Então ali os discípulos entenderam a divindade de Jesus. Eles já estavam seguindo a Jesus. Mas através desse milagre, eles assimilaram melhor a pessoa de Jesus, entendendo ali, porque viram a sua glória. Entendeu? A Bíblia diz aqui, Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia, e os seus discípulos creram nele. Entendeu? Então eles viram a glória de Jesus, os seus sinais, pronto. Selou ali a confiança sendo aumentada. Nós sabemos que Deus existe, mas quando o ser humano sabe que Deus existe, até o ateu sabe, mas o orgulho não deixa ele aceitar isso. Mas ele sabe que Deus existe. Mas acontece o quê? Quando você aceita Jesus, a sua confiança nele começa a crescer. Você começa a ver que Jesus não é só aquilo que você achava. Quando os discípulos saíram para seguir a Jesus, eles tinham um limite de conhecimento. Eles sabiam quem era Jesus. Mas à medida que eles foram vendo esses milagres, eles iam crendo.
Porque o ser humano é assim mesmo. Ele tem uma inclinação para a incredulidade muito grande. Então ele vai ver, ele já é crente, já crê, mas ele precisa ver as coisas acontecer para que essa fé cresça. Entendeu? Então, se vê milagre não salva ninguém, mas quem tem já fé, quem já ama Jesus, já segue a Ele, não larga Ele por nada, ele cada dia mais que ele vai vendo as coisas acontecendo, sua fé cresce. Entendeu? Isso aí é que é importante. Então, esse milagre realizado ali em Caná, assim como o seu registro, teve como finalidade isso, revelar a divindade de Jesus. Então, naquele momento, aquele homem simples, sem aparência, né? Não digo que ele não tinha aparência, mas ele era igual aos outros judeus. Ele não tinha uma marca diferente dos outros, a não ser a sua divindade. Quem estava no espírito via nele uma pessoa divina, né? Agora, quem não estava, via ele como um homem comum. Mas ele estava lá na dele. Tu não vê Jesus falar nada, a não ser na hora de agir. É coisa maravilhosa, né? Jesus vai lá e o que ele faz? A mãe dele fala com ele, né? E estavam ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam, né, lá 3 metretas. Então, disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, encheram até em cima, ele deu a ordem, tirar e levar agora ao mestre-sala, que era o que provava o vinho e revelava se ele estava gostoso ou não. Ele ficou até estranhou, né? Ele falou, mas o vinho novo não tem que ser no início, o vinho melhor, esse vinho é muito gostoso. E todo mundo dá esse vinho no início, quando a pessoa já está meio embriagada, eles param, dão pior. Aqui não, deixou por último o melhor, mas não sabia ele até aquele momento que era um milagre que Jesus fez. Depois, com certeza, todo mundo souberam, né? Então, a partir daí, o que aconteceu? E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia, manifestou a sua glória, os seus discípulos creram nele. Entendeu? Os discípulos já criam nele, criam, mas esse milagre fez com que os discípulos vissem além do natural. Como assim? Eles viram a sua glória, que significa a sua divindade. Ok? Tem muita gente que às vezes está seguindo a Jesus, achando que ele é uma pessoa normal, igual a ele. Não, sem pecado. Não, ele é divino. Precisam ver a glória de Deus se manifestando. Ok? Então Jesus não fez aquele milagre só para tirar o noivo daquela situação, mas também para mostrar o seu poder, a sua glória, para que as pessoas pudessem crer nele, que ele verdadeiramente era o Messias que veio para salvar o mundo. Bem, vamos lá, número 2 aqui, a narrativa, né, e o seu contexto, ok? O João é o único evangelista que resiste a eventos ocorridos ali no primeiro ano do ministério de Jesus. Essa água em vinho aqui, transformar esse milagre, foi no primeiro ano do ministério de Jesus. É o que tudo indica, os 3 evangélicos sinóticos, eles não falam muito ou nada do primeiro ano do ministério de Jesus. Eles falam mais do segundo em diante, certo? Bem, faltou vinho. Um incidente inesperado, pois Jesus encena a falta do vinho e levou sua mãe a procurar quem? Jesus, certo? Ela, que eu já disse no início, ela tinha uma noção de quem era Jesus. O anjo tinha dito para ela que ele seria o Salvador do mundo. Então ela queria logo que ele mostrasse que ele era. Entendeu? Mas só que não é assim que funciona quando Deus está no controle. A gente tem essa pressa, mas nada é do jeito nosso, tem que ser do jeito de Deus, tá? Quando Deus revelar uma coisa a você, se ele revelou, ele vai fazer do jeito dele. Maria, se foi revelado pelo anjo que Jesus seria o Salvador, foi. Maria queria que Jesus começasse a agir logo como Salvador? Queria, mas Jesus ia agir da forma que o Pai o orientasse. Jesus não teve vergonha de dizer que estava na terra, mas só ia fazer aquilo que o Pai mandasse. Certo? Ele nunca procurou se gloriar. Ele nunca dispensou.
Ele disse, eu sou Senhor, mas minha obediência ao Pai. Certo? Isso aí é que é muito importante, certo? Essa motivação, porque Maria sabia quem era Jesus, mas Jesus não se apressou. Tá? Número 3 aqui, a expectativa de Maria. Maria, havia no coração de Maria essa expectativa, certo? E pela manifestação de Jesus ao mundo, tanto pelo anúncio do seu nascimento, então Maria sabia disso. Tudo que Maria sabia de Jesus foi dito por ela, para ela, através do anjo, quando apareceu a ela. Entendeu? Então Maria sabia. Isso aí a gente tem que entender. Então, nesse contexto aqui, é que Jesus responde, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A pessoa acha que Jesus foi até grosso com Maria, mas não foi não. A forma dele se expressar naquela época era essa. Né? Ele estava dizendo para ela que, a partir daquele momento, ele já iniciou o ministério dele. Você lembra que quando Jesus ficou lá em Jerusalém, Maria, no dia da festa, Maria e José foram para casa, esqueceram dele, ou acharam que ele já estava na frente. Depois, quando eles voltaram procurando ele, o que Jesus disse para Maria e José? Não sabeis que cuidais, que eu estou cuidando dos negócios de meu pai? Jesus tinha uns 12 anos ali. Mas ele falou, olha, vocês não sabem que eu estou cuidando dos negócios do meu pai? Então Maria e José, eles já criaram Jesus na sua humanidade, já sabendo que Jesus estava ali para cuidar dos negócios do pai. Então, quando Maria veio dizer, mas tem um detalhe importante, Jesus era sujeito a eles. Jesus não falou assim, ó, eu só cuido dos negócios do meu pai e acabou, não quero assunto, vou fazer o que ele manda. Não, a Bíblia diz que depois dele falar que estava cuidando dos negócios do pai, a Bíblia diz que ele era sujeito a José e Maria. Veja que interessante, né? Ele não usou a sua divindade como uma desculpa para desobedecer José e Maria, de jeito nenhum. E foi embora com eles. Mas agora era diferente, ele não estava desobedecendo a Maria. Ele estava dizendo para Maria que o tempo dele de submissão a ela e a José acabou. Ele agora era com Deus. Olha o que ele diz, né? Eu vou repetir. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Entendeu? Quer dizer, a hora dele agora é a hora de Deus. Não era mais a hora de Maria, acabou. Esse relacionamento foi quando falaram para ele, teus irmãos, tua mãe, teus parentes, está tudo aí, ó. Ele falou, quem é meu pai, quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, a partir daquele momento, irmão de Jesus agora, mãe, era aqueles a família espiritual. A partir daquele momento, Jesus não tinha mais relacionamento com a família carnal. Ele tinha relacionamento com a família espiritual. São os que nasceram de novo e agora fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ok? Tanto é que na cruz, quando Jesus estava morrendo pelos nossos pecados, ele chega para João e fala, João, eis aí a tua mãe. Maria, mãe ou Maria, eis aí o teu filho. Quer dizer, a partir daquele momento, Jesus entregou a Maria, a João, a responsabilidade de Maria. Porque os irmãos de Jesus ainda não tinham crido ainda nele como deveria. Entendeu? Eles foram crer em Jesus depois da ressurreição, mas Jesus cuidou da mãe, entregando para Maria, para João, o apóstolo do amor, para ele cuidar da mãe dele. Jesus vigiou, né? Jesus era uma bênção e quando ele no seu ministério terreno. As pessoas crucificado, xingado, cuspido, maltratado, todo machucado, mas ele cuidou da mãe até o fim. Bênção, né? E você, lembre-se disso. Tua mãe pode estar nova aí, está cuidando de você. Quantas vezes a mãe perde noites e noites de sono com o bebê doente? Depois cuida dele a vida toda. Depois, às vezes, os pais precisam da ajuda dos filhos e os filhos não ajudam os pais. Você que é jovem, que é crente, cuida do teu pai e da tua mãe até o último momento. Porque aqueles que honram pai e mãe,
eles terão vida longa. Por que a juventude hoje vive pouco? Toda exceção tem regra, né? Não vou dizer que estou generalizando, mas a Bíblia diz que quem honra pai e mãe tem vida longa. Então, muitas vezes a pessoa vai cedo porque desonra o pai, desobedece. Obedecer o pai e a mãe enquanto está dentro de casa é obediência. Saiu da casa, aí você tem que honrar ele. Você não vai viver obedecendo teu pai já velhão, não. Obedecer sim, no sentido de querer ser submisso a ele. Não, você vai obedecer como pai. Honrar, você vai honrar até o dia da sua morte, ou a dele. Tá? Jesus honrou Maria até o dia da sua morte. Ele deixou ela em boas mãos. Tá bom? Bem, para além de mãe e filho, havia também, né, um relacionamento espiritual. Que isso aí é muito importante. Como vemos, não há aqui intercessão alguma. Pelo contrário, o contato entre empregados e Jesus foi direto e não indireto. Muitos aqui dizem que Maria ensinou Jesus, obrigou Jesus, mandou Jesus. Tudo isso aí é heresia, não vai nessa conversa não. Bem, vamos para a última parte aqui. O bom vinho, uma mensagem a Israel. Por algumas vezes Israel é comparado, né, uma vinha. Deus amorosamente compara uma vinha bem cuidada, protegida por ele mesmo, né? Mas o que acontece? Essa vinha seria arrancada por quê? Não mais cercada ou cuidada, pois só produzia uva brava. Isso aqui é Israel. Deus tratava essa vinha com todo amor, com todo carinho, cuidava dela mesmo, fazia tudo por ela, mas ela entraram por essa vinha, se tornou uma uva brava, um pé de uva brava, por causa da sua desobediência. Não acatou, trocou Deus verdadeiro, que tirou eles da terra do Egito, colocou na terra de Canaã, deu vitória a ele, fez milagres maravilhosos. Eles trocaram por deuses feitos por mão de homem. Entendeu? Então não havia mais o vinho, né? Então os judeus rejeitaram todas as oportunidades que receberam durante o antigo pacto. Ninguém nunca deu tanta oportunidade. Você lê o livro do Velho Testamento, não tem ninguém que deu tanta oportunidade a Israel como Deus. Mas eles rejeitaram todas, certo? Então a nação mesmo quebrou pela sua incredulidade o pacto que Deus fez com eles. Entendeu? Por causa dessa quebrada de pacto é que a igreja entrou, né? E hoje nós não somos mais, não temos mais essa aliança com Deus com sangue de animais, mas a nossa aliança com Deus é com sangue de Jesus, né? É eterna. Então não havia mais vinho. Então, simbolizando aqui o vinho, não havia mais vinho da alegria, porque a religiosidade judaica se mostrara totalmente inútil, como talhas vazias que estavam postas em Caná. A estrutura da religião já não tinha em si mesma valor algum diante de Deus. Eles saíram da direção. Teu nome de religioso não resolve. Apesar que nós, cristãos, não somos religiosos. Nós não seguimos uma religião. Nós não seguimos um dogma. Nós seguimos uma pessoa chamada Jesus. Jesus não é uma religião, ele é uma pessoa divina que veio à terra para salvar os pecadores. Eu não sigo religião. Religião não salva ninguém. Quem é o caminho, a verdade e a vida é Jesus, não é a religião. Ah, eu tenho minha religião. Pois é, essa religião não está te levando a Deus, porque só tem um caminho, só tem um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Acabou. Entendeu? Então, nada disso tem valor diante de Deus. Isso é um engano de Satanás. Entendeu? Bem, apesar desse quadro caótico, Jesus se manifestou intensamente aos judeus, certo? Mas eles não reconheceram como o Messias prometido. Entendeu? Então, simbolicamente, quando Jesus estava ali naquela festa e acabou o vinho da religiosidade. Aí entra Jesus com vinho novo, o vinho da alegria. Você já leu na Bíblia, no Salmo, que a alegria do Senhor é a nossa força? Nós não precisamos do vinho velho da religião, não. Entendeu? Jesus te oferece um vinho melhor, o vinho da alegria, que simboliza a alegria do Senhor, que é a nossa força.
Muita gente desanima porque falta nele a alegria de Deus. Ele está buscando alegria em outro lugar, mas a alegria é só em Deus. Entendeu? Então, quando o vinho acaba, né? Então, o que acontece é isso. Além do propósito de revelar a divindade de Cristo, sem uma mensagem para Israel, esse texto sagrado tem também para nós uma mensagem eloquente, certo? Então, antes dele, podemos refletir sobre o sério perigo de corrermos e nos envolver em práticas litúrgicas frias, enquanto ficamos embebidos por vinho desse mundo, né? A fonte de alegria mundana, aprazíveis. Então, o que acontece é isso. Às vezes o que acontece é isso. A pessoa fica procurando alegria no mundo. Querido, no mundo tu não vai encontrar alegria. Tem aquela alegria passageira, carnal, entendeu? Você tem aquele prazer pela bebida, pelo vício, pela prostituição, entendeu? Por essas coisas que no momento te traz uma alegria. Você bebe uma cerveja, toma uma cachaça, ou toma um vinho, você sente aquela alegria, mas amanhã tu está atribulado, precisando beber mais, e isso traz o vício, a dependência. A Bíblia diz que a gente tem que depender de Deus, certo? Depender de Deus. Então, a verdadeira alegria vem de Deus, certo? Então, muita gente hoje fica perguntando, mas se eu beber, aqui ó, ao falar mais sobre o vinho, é importante ter uma recomendação bíblica, certo? São muitas discussões acerca do tipo de vinho. Esse vinho não é fermentado, esse vinho um pouquinho de cerveja não faz mal a ninguém, a Bíblia não fala nada. O que tem beber um pouquinho? Eu tenho na minha geladeira lá, quando eu bebo não faço mal a ninguém, e eu tenho certeza que sou salvo. Bem, eu vim de lá, para mim não presta. A alegria do Senhor que é a minha força. Eu bebia para ter alegria, pegava tóxico para sentir alegria, cometia os pecados para ver se encontrava alegria. Não encontrei alegria em nada disso. Agora, eu vou voltar de novo a tomar umas e outras para me alegrar? Não, o Espírito Santo é suficiente. Quando eu estiver triste, que eu posso ficar por algum problema, eu vou fazer o que o apóstolo Pedro ensinou lá na sua epístola, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu vou lançar a minha tristeza sobre Jesus, entendeu? O apóstolo Paulo escreveu lá em Filipenses, não estejais ansiosos por coisa alguma, mas antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, as vossas petições, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Então, estou atribulado, estou ansioso, estou com algum problema, estou ansioso por coisa alguma, então vou buscar a Deus através da oração, que eu vou encontrar o que eu quero. Então, cuidado, certo? De querer buscar alegria em bebida alcoólica, porque você está no caminho errado, certo? Você vai trazer problema para você, e teus filhos vão olhar você bebendo, você não sabe qual vai ser o futuro. Meu pai era crente e bebia. Quantos já falaram isso para mim? Hoje são um pinguço, são viciados em bebida. Aprenderam com quem? Com quem bebia dentro de casa, socialmente, um golinho que não faz mal a ninguém, mas estava servindo de mau exemplo para a família. Então é um cuidado. Encerrando, Salomão escreveu, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbio 20, verso 1. Não olhes para o vinho quando se mostrar vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como cobra e como basílico picará. Provérbio 23, versículo 31 e 32. Sigamos, pois, o conselho de Paulo. Não, isso para mim já basta. Já basta, esse único versículo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Mas você pode falar, mas eu não bebo para ficar embriagado. Até quando? Cuidado. Você já está embriagado e não sabe. Embriagado no sentido espiritual, já está dominado. Então, amado, que Deus te abençoe, tá? E até a próxima lição. E não se esqueça, hein, de dar o seu toquinho aí no like, se você gostou. Olha, não se esqueça de se inscrever. Um abraço
e Deus te abençoe.